a internet não irá morrer de causas naturais, tá? Então a gente fala muito da teoria da internet morta agora. Ela já está virando uma referência para o que está acontecendo. E para quem não sabe, a teoria da internet morta começou como essa teoria de ficção científica, né? Começou como um experimento mental de ficção científica em que a gente está cada vez mais dentro de uma internet onde não tem pessoas reais interagindo com a gente, onde as redes sociais, elas na realidade estão cheias de bots, elas estão cheias de conteúdo gerado artificialmente e a gente está sozinho ali, a gente está num mundo gerado pra gente, gerado automaticamente, onde a gente não tá interagindo com nenhuma pessoa, né? E o que eu venho chamando a atenção para vocês, que tem a ver com esse último artigo que vocês viram, que se vocês estão no canal, vocês deve ser o último vídeo, é que o conteúdo gerado por IA, que a gente geralmente chama de slop, que é esse spam gerado automaticamente, ele tá sendo produzido numa quantidade muito grande, ao mesmo tempo que conteúdo produzido por humanos que tem uma mais alta qualidade, que demorou muito tempo para ser criado, sabe, que é curado por humanos, que é feito por comunidades de milhares de pessoas que participam daquilo ali, ele está sendo sufocado por esse tipo de coisa. Como sufocado, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então eu vou trazer esse texto do Canal Tech aqui, que é: maior site de mods do mundo, Nexus Mods, é vendido após 24 anos de atividade. Eu vou ler o artigo e daí eu vou explicar para vocês o que isso tem a ver com o ponto inicial que eu tô falando, tá? O maior site de modificações do mundo, Nexus Mods, foi vendido para um comprador não identificado após 24 anos de operação, algo que, segundo o proprietário Dark One, deveria ter sido feito anos atrás. O criador contou em uma postagem de despedida no próprio site que estava sofrendo de burnout. Isso começou a impactar minha equipe e Nexus Mods como um todo. Portanto, acredito firmemente que o melhor para o futuro do Nexus Mods é eu me afastar e trazer uma nova liderança para conduzir os negócios com energia renovada, a fim de fazer a Nexus Mods a comunidade de modders que todos nós realmente merecemos. Dark One já havia tomado essa decisão há algum tempo, mas nunca tinha encontrado um novo proprietário que entendesse a comunidade de modders como ele. Encontrar um novo dono que fosse capaz de entender e respeitar as inúmeras complexidades do Nexus Mods como negócio e da comunidade de modders em geral foi essencial, afirmou o dono do site. Apesar de esclarecer que o site em si não sofrerá grandes mudanças, muitos usuários demonstram preocupações com possíveis novas políticas de monetização. Com uma equipe de aproximadamente 40 pessoas, a Nexus Mods é o maior site de mods do mundo. O portal reúne modders e jogadores permitindo baixar modificações, além de discutir e compartilhar suas ideias sobre o tema, como acontece em fóruns. O site reúne mods de todos os tipos, com traduções de jogos, novas campanhas, skins e muito mais. Por que eu acho isso importante, tá? A gente, toda vez que algum site desses geridos pela comunidade, enfim, o Nexus Mods era uma empresa já, mas ele tem, que nem disse, mais de 20 anos de estrada. Toda vez que esses sites onde tu tem conteúdo criado por usuários, gerido por uma comunidade, sofre uma baixa dessas, ele para de existir. A gente já trouxe o site de torrents lá, não o site de torrents, o Filewares, né? O site de compartilhamento de arquivos. A gente já trouxe o homehacking.net. Toda vez que um desses sites ele sofre uma baixa dessas, ele para de funcionar, ele é fechado, ele muda a maneira de funcionar, a gente vê que tem uma partezinha da internet morrendo ali. Uma partezinha dessa internet antiga, que ela era gerada por usuários, ela era gerida por usuários, ela tinha esse tipo de conteúdo, por todos os problemas que tivesse, e tem vários problemas, ela era uma coisa gerada por humanos e com um acúmulo de conhecimento de vários anos. Toda vez que uma coisa dessa some, uma partezinha da internet morre, tá? E por que essas coisas estão sumindo desse jeito? A gente sempre fala a mesma coisa quando vem isso aqui. Só que hoje eu queria chamar a atenção para vocês para esse estudo que saiu, que eu achei muito interessante, que ele está falando exatamente o quê? Manter esse tipo de comunidade com conteúdo gerado por usuários, que já é uma coisa que geralmente as pessoas fazem porque gostam, porque não estão ganhando muita grana, fazem porque acham importante, porque vem como sendo um espaço construído por elas, um espaço de troca com os outros. Manter isso é muito difícil. Manter isso, que nem o cara disse, eu tô sofrendo de burnout, eu não tô tancando fazer esse tipo de coisa. E agora tá ficando cada vez mais difícil, porque ao invés de essa internet, esses sites que a gente cria na internet estarem sendo populados por pessoas, eles estão sendo primariamente populados e consumidos por bots. É o que esse relatório tá falando aqui. Eu recomendo vocês lerem esse link, tá? Esse relatório do GlamLab, um grupo de pesquisa, que o título é
será que os bots de IA estão derrubando o legado cultural da internet, estão removendo o legado cultural da internet? E eu tirei esses pontos aqui, que são a introdução do artigo, eu vou recomendar vocês lerem, e eu quero ler eles para vocês, porque esses pontos são coisas que eu entendo e senti na pele. Por quê? Porque eu mantenho um desses sites, eu sempre falo para vocês, tá? Esse site aqui sou eu que mantenho, ó. Musical Artifacts, tá? Ele é um site para guardar, né, para fazer o upload, baixar, categorizar, pesquisar arquivos de produção musical. Então tem presets de software, sintetizadores, tem bibliotecas sonoras, essas sound founts, samples, todo tipo de arquivo que você usa para produção musical. Eu tenho isso desde 2015, pessoal. Finalzinho de 2015 eu criei isso. E ele era um site que ele é muito simples. Eu aceito doações aqui, ó. Tá aqui do lado, eu tenho um negócio de doações. Não mostro propaganda, não monetizo os dados das pessoas. Tudo que eu quero é que ele seja um acervo para as pessoas usarem esses arquivos. Tem categorizações, separações e tal. Faço no meu tempo livre, não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para manter isso. É exatamente o que a pessoa do outro site lá estava falando. Desde o início desses bots de scraping, assim, o início maior desses bots de scraping de IA, eu venho sofrendo basicamente ataques desses bots. Uma vez por mês, pelo menos tem um fluxo muito grande, mas é constante o fluxo desses bots entrando no site e copiando todo o conteúdo. E esses bots não respeitam as limites que a gente coloca no arquivo robots.txt. Esses bots, depois de um tempo eu comecei a bloquear todos eles, mas eles usam redes, né, de diferentes bots acessando. E como é que eu sei que eles usam redes de diferentes bots? Eu olho assim nos acessos que o servidor está recebendo, e daí ele está tipo acessando a página 1 e a página 2, a página 3, a página 4, claramente está indo assim rapidinho em todas. Só que o acesso na página 1 é um endereço de IP com um sistema operacional. O na página 2 é outro endereço de IP com outro sistema operacional. Mas claramente eles estão fazendo em sequência, tá ligado? E daí tem, assim, milhares de IPs. Não é assim, eu contei mais do que 300 IPs diferentes acessando assim. Então eu imagino que, como eles sabem que eu vou bloquear os IPs se ele começar a martelar o servidor, como eles sabem que se disser que é um bot de scraping de IA para copiar conteúdo, eu vou bloquear, e eu tô fazendo todas essas coisas, eles devem ter um esquema de diversos bots, né, que eles distribuem as tarefas e eles vão uma página por uma, tá ligado? Então eu tô vendo isso acontecer com o meu site, e eu fui obrigado a colocar um serviço que nem o Cloudflare. Eu literalmente botei o Cloudflare lá para proteger de ataques de negação de serviço, para fazer uma caching mais avançada, para fazer o bloqueio de ferramentas de IA, que eles têm um bloqueio lá, senão meu site ficava caindo o tempo inteiro, ou pelo menos numas épocas do ano, sabe? E eu pensei várias vezes em dizer assim, tipo, só vou desistir e tirar do ar essa merda desse site, porque é só bot que fica consumindo essa coisa o dia inteiro, sabe? Só que ao mesmo tempo tem uma comunidade gigante de pessoas que gostam desse site, que usam esse site, pessoas que falam comigo, que estão sempre contribuindo, e eu fico pensando, não, eu vou deixar essa coisa aí, né? Pelo menos se eu conseguir as doações todo mês e não tiver muito prejuízo, porque ainda tem às vezes um pouquinho de prejuízo mantendo o site, eu fico feliz. Mas então, esse relatório aqui falou tudo. Tá? É um estudo, uma entrevista com 40 e poucas pessoas, não é um estudo super demais, mas todo mundo fala a mesma coisa que eu tô falando, todo mundo tá sofrendo a mesma coisa. Então, olha só, o que eles falam? Os bots são amplamente difundidos, embora não universais. Dos 43 entrevistados, 39 haviam experienciado um aumento recente no tráfego. 27 dos 39 entrevistados que experimentaram aumentos no tráfego atribuíram isso aos bots de dados de treinamento de IA, com outros 7 acreditando que os bots poderiam estar contribuindo para o tráfego. Esse aumento no tráfego tem sido difícil de prever porque poucos entrevistados estavam monitorando ativamente o tráfego de bots antes que eles desencadeassem uma crise em suas cobranças, no preço que tu começa a cobrar. Então, preço de banda, precisar de mais processamento porque eles estão derrubando teu site, precisar de mais caching, todo esse tipo de coisa. Muitos entrevistados não perceberam que estavam experimentando um crescimento no tráfego de bots até que o tráfego atingiu o ponto que sobrecarregou o serviço e derrubou as plataformas. É o que ele está dizendo, eu traduzi no tradutor aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? Eu notei um dia que tinha muito tráfego e que o site estava ficando lento e até caiu algumas vezes. Eu tive que configurar o banco de dados, botar um monte de cache e tal, porque eu vi, nossa, mas da
da onde que tá saindo tanto tráfego? E era o tráfego dos bots de IA, que nem eu disse, tu olha os padrões de acesso, não é um padrão humano. Alguns entrevistados têm observado um aumento no tráfego de bots desde 2021, enquanto outros não experimentaram seu primeiro pico até 2025. Desde 2023, mais ou menos, eu tenho visto isso, eu acho. Alguns bots se identificam claramente, enquanto outros tomam uma série de medidas para ocultar sua origem, que nem eu disse. Os que se identificam, a gente bloqueia porque a gente perde muito recurso só alimentando o bot, né? E ele quer mexer em todo o teu site, mas os que não se identificam é os piores porque tu não consegue bloquear, tu precisa de algum tipo de sistema mais avançado para descobrir. Quando os bots chegam, eles tendem a atacar em massa por períodos relativamente curtos. A frequência desses ataques pode estar aumentando. É exatamente o que eu senti também. Atualmente, o robots.txt não é uma maneira eficaz de impedir que os bots sobrecarreguem as coleções online, né? Que ele está falando. É exatamente tudo isso. Exatamente as conclusões que eu cheguei. Os entrevistados estão implementando uma série de contramedidas baseadas em firewalls, tanto internos quanto de terceiros, para tentar filtrar bots com base em endereço IP, geografia, domínio e sequência de caracteres do User Agents, né, que é a identificação de quem está acessando o teu site. Alguns desses esforços parecem ser eficazes, embora poucos estejam confiantes que serão sustentáveis a longo prazo, exatamente a mesma coisa. Os entrevistados relutam em tomar medidas mais agressivas para mover coleções para trás de telas de login por diversos motivos, incluindo a preocupação sobre a eficácia dessas medidas a médio prazo, como a implementação dessas mudanças poder ter impactos negativos nos usuários bem-vindos do site, e se as restrições baseadas em login encontrariam seu objetivo maior de tornar coleções facilmente disponíveis online. Então é exatamente isso. Quanto mais tu tenta bloquear os acessos desses bots que fingem que são humanos, mais tu tá bloqueando humanos de verdade, tá? Então eu já tentei botar diferentes tipos de bloqueio, já tentei deixar lento e aqui e acolá. Infelizmente, o único bloqueio que eu consegui botar que resolveu foi da Cloudflare. Eu não queria ter colocado uma Cloudflare na frente da porra do meu site, mas foi a única coisa que fez o site parar de usar um monte de recurso para atender um público relativamente pequeno. Pelo que eu entendo, o público é umas 5 mil usuários únicos por dia que acessam o site. Vocês podem até achar que isso é pouco, mas ele é um site que vários dos usuários acessam várias páginas, baixam diversos arquivos, esse tipo de coisa, e o meu servidor não é muito pesado, né? Eu não posso ficar pagando o servidor muito pesado para rodar isso. Então, o tráfego de bots, ele é 10 vezes isso, ele é muito maior. E ele começou a pesar meu servidor, entendeu? E daí, bloquear isso daí também impede as pessoas normais de acessar o site. Os entrevistados temem que enxames de bots de dados de treinamento de IA criem um ambiente de custos crescentes e insustentáveis para fornecer acesso online às coleções. Basicamente, o que esse artigo está pintando para vocês, que eu queria conectar com a minha experiência, que eu disse, eu tenho um site desses, uma coleção online de arquivos de música, que muita gente gosta, muita gente depende, muita gente acessa, é que assim, a internet antiga, criada com conteúdo de verdade, por pessoas de verdade, ela é mantida por pessoas de verdade que gostam do que fazem, que estão sofrendo burnout, que estão se cagando para deixar a coisa ali de pé para poder ser acessada, e ao mesmo tempo essas empresas aí estão papando todo o conteúdo da internet para gerar os seus produtos, que vão virar produtos para essas empresas, para fazer os seus modelos, e depois elas inclusive estão vendendo de volta isso como produto, que está sendo usado por um monte de outras empresas para darem golpe, para criar curso, para fazer o diabo que o parta, fazer conteúdo para eleição e tal. Então, enchendo a internet desse conteúdo podre, desse conteúdo criado por IA que não vale nada. Eu sempre falo pra vocês, conteúdo gerado por IA não vale nada, porque ele é criado muito rápido. Ele não é um conteúdo humano que foi curado e criado depois de muito tempo. Um texto, mesmo que ele diga a mesma coisa, entendeu? Mesmo que ele tenha o mesmo ponto, se ele foi gerado hoje por uma IA, ele não tem o mesmo valor que um texto que foi gerado por um humano há um tempo atrás. Só que qual é o problema? Qual é o pulo do gato nisso? Se eu gerar um texto bem pesquisado e com fontes e bem referenciado, e ele for funcionalmente equivalente a um texto gerado por IA, quer dizer que o meu texto vale menos agora. A IA desvalorizou o meu trabalho, desvalorizou esse trabalho. A música vale menos quando a música de IA faz isso, os desenhos valem menos, a arte vale menos, tudo isso. E essas coisas estão caindo na internet, estão afogando a internet em conteúdo rápido, conteúdo ultraprocessado, a gente pode dizer, né? Uma comida rápida, uma comida de fácil consumo, que não tem valor nutritivo, que tem muito pouco valor. E os sites reais, as coleções mantidas por humanos e tal, as pessoas estão se cagando de burnout, estão desistindo, estão vendendo seus sites, estão sendo macetados por esses bots. Então isso aqui é a dinâmica inteira que eu tô mostrando pra vocês, como essa internet que a gente cresceu vivendo. Eu tenho 34 anos, entendeu? A internet que eu tenho da minha adolescência tá morrendo.
E ela não tá morrendo de causas naturais, ela tá sendo morta por essa dinâmica das IAs generativas. Tá? E isso é bem interessante isso, porque inclusive no relatório lá, IA 2027, que a gente falou antes, né? Voltem depois, vejam o vídeo, corte no canal. Um dos cenários distópicos de como a IA poderia destruir a humanidade, destruir a vida no planeta Terra, era criando uma coisa que eles chamam de vida espelho, que na realidade são moléculas que têm uma quiralidade invertida e gerariam seres, tipo, vai gerar uma bactéria que é exatamente igual a outra bactéria, só que as moléculas são viradas pro outro lado. Eu não sou biólogo, tá? Então, eu só li isso daí e fiquei muito. E daí a ideia toda é que se tu tiver essas bactérias viradinhas e elas começarem a processar as substâncias e gerarem açúcares viradinhos, a gente não consegue usar esses açúcares, e daí elas não vão ter outros seres que interagem com ela, porque as moléculas não se grudam, porque elas são viradinhas, e daí elas vão se multiplicar muito porque não tem predadores, vão processar todas as substâncias, a gente não vai ter mais acesso aos recursos, e daí a geração desses seres aí invertidos, que a IA, naquele cenário distópico, poderia gerar, destruiria um ecossistema na Terra e tal. O que eu tô dizendo é que a geração de conteúdo de IA que não vale nada e que tá nos afogando, tá destruindo a internet dessa maneira. Esse conteúdo inútil que a gente não quer ver. A gente não quer ler conteúdo de IA. Desculpa aí se você gera conteúdo de IA, mas a coisa de IA não vale nada, você perde o interesse nela no outro dia e você tem que gerar tudo de novo. Só que daí, pra fazer isso, vocês estão afogando o conteúdo de verdade, o conteúdo que foi gerado por pessoas durante vários anos. E a internet tá morrendo por causa disso. E, claro, a culpa não é tua que tá usando o modelo e tá bebendo 10 litros de água de IA toda vez que tá gerando um texto. A culpa é da porra do sistema como um todo. Mas a gente tem que fazer a denúncia. E aí, Alencar, não é antimatéria. Os biólogos aí, biomédicos e tal, vão explicar pra vocês. São moléculas tipo aminoácidos, carboidratos com a quiralidade invertida. Vão nos destruir antes das aranhas comedoras de metano. Eu não cheguei a ler essa história, mas eu vi. E se vier um pessoal dizendo: você é um ludista contra a IA, você tem que se adaptar às tecnologias, tipo, cala a boca, cara. A gente fala sobre isso o tempo inteiro, e eu disse cara porque vai ser um homem com um óculos escuro e dizendo: haha, comunistas são muito estúpidos, por favor vejam o meu canal cheio de música e vídeo gerado por IA, que tem 2 visualizações cada, porque ninguém se interessa nisso, hahaha, comunista é muito burro. Vai ser um cara, tá ligado? Se você vier, tipo, porra, o canal aqui tem vídeos sobre tecnologia o dia inteiro, a gente estuda esses assuntos, a gente entende esses assuntos, eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas, a gente tem que entender elas. Porém, isso não muda a crítica do que a gente está fazendo, isso não muda a relação de valor que eu tô tentando explicar aqui das coisas de IA, beleza? Você consegue não ser um floquinho de neve e entender que a pessoa vai criticar as tecnologias de IA sem você chamar ela de ludista, sem dizer que ela não entende nada, sem dizer que ela é um selvagem que não gosta de tecnologia, tipo, isso é só idiotice, tá ligado? São uns merda. Desculpa aí, eu tava um pouco brabo. Então aí, ó, pessoal, se vocês curtiram, apoia-se, que nem eu disse, ó, spoiler pra quem chegar aqui de novo. Nós vamos ter, ó, camiseta do canal Teclas, estão vendo, ó? Esse é o clipe aposentado. Nós vamos colocar a camiseta como um apoio lá no Apoia-se, uma recompensa lá no nosso Apoia-se. Beleza? Então, por amanhã, sabe, depois eu vou fazer uns anúncios no canal melhor. Nós vamos ter como uma recompensa do Apoia-se e vai estar mais barato do que se vocês comprassem ela. Eu acho que pelo preço de custo e tal, a gente vai ter que fazer por R$70 mais ou menos a camiseta, tá? É uma camiseta de ótima qualidade e tal. Ó, tá aqui o clipe, ao contrário. Mas daí no Apoia-se talvez a gente faça por 50, 60, alguma coisa assim, porque, enfim, o Apoia-se é um apoio continuado, né? Aí vocês vão ganhar uma camiseta com desconto e vão apoiar o canal, pode ser? Eu acho que sim, tá? Então é isso aí, pessoal.